Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucimar e nessa aula eu vou abordar um assunto que interessa principalmente aquelas pessoas que sabem costurar, mas que não sabem desenvolver a modelagem de uma peça pronta. Já conseguiram adivinhar aí sobre o quê? Não? Então eu vou contar. Eu vou apresentar para vocês técnicas de como tirar o molde de peças prontas. Isso mesmo, mas eu vou contar mais uma coisa. Essas técnicas, elas não são utilizadas apenas pelas aquelas costureiras que não sabem fazer a modelagem. É o caso, por exemplo, das costureiras que fazem peças sob medida. Isso acontece quando o cliente ele tem uma peça lá que ele gosta muito, uma calça, um vestido, uma blusa, e aí ele leva essa peça até a sua costureira para que ela copie e faça um igual. Mas não é só essas costureiras. Também tem um caso de profissionais que são modelistas que também utilizam esses meios. Você sabe por quê? Bem, geralmente os donos de algumas empresas, eles fazem as suas viagens para fazer as suas pesquisas de tendências, de novos produtos, e eles trazem na mala aí algumas peças que eles gostaram muito, que eles querem incluir aquele modelo na sua coleção. E, coincidentemente, essa peça, às vezes, ela veste tão bem e ela é tão adequada ao manequim que eles utilizam naquela empresa, que vale muito mais a pena tirar o molde desta peça do que começar uma modelagem do zero. Isso porque agiliza o processo. A peça ela já está às vezes perfeitamente no comprimento, na largura, o local do bolso adequado. Então eles acabam copiando a modelagem desta peça. E para copiar essa modelagem, eles utilizam essas técnicas de tirarem a modelagem de uma peça pronta. É lógico que isso acontece geralmente em pequenas empresas, né? Então, esse assunto te interessou? Se interessou, vem comigo então e segue aí que eu vou apresentar essas técnicas para vocês. Antes de iniciarmos a nossa aula de como tirar o molde de uma peça pronta, eu vou apresentar para vocês alguns materiais que vocês vão poder estar utilizando aí. Um bloco de anotação, caso necessário, né? É sempre bom ter em mãos, uma caneta, lápis ou lapiseira. Se for um lápis, tem que ser um lápis de ponta fininha, para não fazer os riscos grossos. Borracha, caso necessite. Fita métrica. Alfinetes de pontas finas. Tesoura, nesse caso aqui, tesoura para papel. Uma carretilha. Um desmanchador de costura ou abridor de casa, que às vezes pode ser necessário para fazer com que os furinhos que a gente vai fazer com o alfinete apareçam melhor. Um esquadro, pode ser, não precisa ser um esquadro grande, pode ser um esquadro pequeno, assim, que ele atende muito bem às nossas necessidades. Uma curva francesa. A curva francesa é bom porque a característica dela é ter essas curvas assim mais fechadas, ideais para estar riscando cavas, decotes, gavião de calça, por exemplo. Uma régua de 50 centímetros. A régua de curva de alfaiate. A característica dela é por ter essas curvas mais suaves e mais longas, né? Muito bom para estar traçando a linha de quadril, por exemplo. E eu trouxe também para mostrar para vocês essa régua milimetrada, que se você tiver também de utilizar, que ela também pode ser utilizada como esquadro, como a régua, aquela de 50, que aqui seria 60, né? Se você tiver, essa aqui tem 60, tem outras que tem um pouquinho menos, não tem problema. E na hora de colocar as margens de costura também é bom porque ela tem já umas medidinhas aqui que auxiliam muito bem no trabalho. Além desses materiais, você vai precisar do papel. Pode ser papel de presente, o papel pardo como esse aqui. A quantidade de papel vai depender do tamanho da peça que você vai pretender tirar o molde, né? Então, aí você vai ter que providenciar o papel suficiente para tirar todos os moldes da peça que você pretende. Além disso,
Também é importante forrar a mesa base com que você vai trabalhar, tá? Porque este método, depois você vai entender que ele necessita de uma base de algo para forrar a mesa. No caso aqui, eu estou utilizando feltro, né? Então, o feltro com 4 camadas de feltro, 1, 2, 3, 4 camadas. Se você não tiver feltro, você pode estar colocando um lençol dobrado, porém o feltro ele é mais fofinho, mais espesso, então provavelmente o lençol você vai ter que colocar ele dobrado um pouquinho mais, né? Com mais dobras. Também existe a possibilidade, se você tiver acesso, que tem um feltro que ele já tem uma espessura maior, né? Que esse aqui é uma espessura mais fina, então eu coloco 4 para ficar mais grossinho. Aquele seria o ideal de trabalhar. Então, esses são os materiais que eu apresentei para você e a seguir eu volto então desenvolvendo a técnica. Olá, iniciando então a nossa aula de como tirar o molde de uma peça pronta. Aqui eu vou começar pela técnica que tira um molde de blusas, né? Que poderia ser camisetas, regatas, peças básicas. Este é um método simples, não é complicado, é fácil de se fazer. Ele utiliza papel, alfinete e entre outros procedimentos. Aqui então, como forrar a mesa, né? Que eu já forrei, a mesa com feltro, com 4 camadas, sobre o feltro o papel pardo, ou o papel que vocês vão utilizar aí para tirar o molde, e sobre esse papel, então, colocar a peça que você pretende tirar a modelagem para construir uma peça nova. Ele apresentando a peça para vocês, ele tem, essa modelagem ela é composta por 3 partes, né, essa peça. Então, aqui a gente tem a parte da frente, deste outro lado, a parte das costas, então, nós vamos tirar o molde da frente, o molde das costas. Aqui a gente tem a manga e o molde da manga, então, nós vamos tirar desta blusa esses 3 moldes. Essa peça ainda tem a ribana aqui do decote e a ribana aqui do punho, que mais no finalzinho eu vou falar sobre esses detalhes também para vocês. Para começar a tirar o molde, eu vou dobrar a peça ao meio, eu vou começar pela parte da frente, então eu vou dobrar a peça ao meio, juntando as linhas das laterais aqui, as linhas da cava, do ombro, do decote, e posicionar sobre o papel. Existe outra forma para dobrar esta peça para poder tirar o molde. Aqui na parte da frente eu vou começar dobrando desta forma, na parte das costas eu mostro para vocês como é que você pode dobrar a outra parte. Mas você pode estar se perguntando aí, né? Então, é necessário dobrar a peça ao meio? Não poderia tirar o molde dela aberto, assim, por exemplo? Ó, eu vou tirar esse molde da frente, né? Então, eu não poderia posicionar essa peça aqui sobre o papel e contornar esses perímetros, assim, com essa peça aberta? Bem, aí eu vou apresentar para vocês, então, 3 motivos porque o porquê que o ideal seria tu dobrar essa peça ao meio. Um dos motivos é que quando a peça tá aberta, então eu vou contornar essa peça nesta lateral, né? E depois, separadamente, a outra lateral, por exemplo. Então, veja, ao fazer esse contorno deste perímetro individualmente de forma de mão livre, essas linhas, elas vão ficar diferentes, elas não vão ficar iguais, né? Porque é um traçado individual. E esse traçado livre, ele nunca vai ser igual ao outro, sempre vai ser diferente. Então, esse seria um dos motivos. E o segundo motivo que eu posso apresentar para vocês é que se vocês olharem essa peça e imaginarem ela dividida ao centro, separar as 2 partes, você vai observar que este lado aqui é igual àquele outro lado lá, ó. Então, o mesmo formato, ó. Nós vamos aqui linha do quadril, da cava, do ombro e decote lá também, ó. Linha da lateral, né, que é a linha do quadril, da cava, do ombro e o decote, então eles são iguais. Então, não tem por que eu traçar 2 vezes, fazer um trabalho dobrado. Eu posso riscar um lado só, contornar um lado só e depois desdobrar no papel que vai ficar show, vai ficar os 2 lados iguais, você não vai ter
nenhum problema aí de medida, uma vez que os dois lados são iguais, a gente diz que são simétricos, né? Esse lado é igual àquele, os dois lados são simétricos. O terceiro motivo, ele está relacionado aí com os possíveis defeitos que essa peça pode ter, e a partir do momento que eu traço as linhas individuais, se um lado estiver diferente do outro, eu vou replicar esses defeitos na nova peça que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, por exemplo, nós podemos pegar essa própria peça aqui. Então, vamos supor que eu vou fazer agora esse molde da frente. Eu vou unir essa linha da lateral da frente com a linha que fica aqui embaixo da outra lateral da frente. Vou unir as duas, né? Posicionar aqui sobre o papel, unindo as duas. Deste lado, aparentemente, eles estão iguais. Mas como eu já vi a peça antes, né? Então, eu já vou visualizar do outro lado. Então, já dá de perceber que é um desencontro. Ó, a parte da frente que está embaixo, ela tá maior que a parte da frente que está em cima. Então, esse já é um defeito. Se eu fizer separado, esta lateral dessa frente eu vou fazer nessa parte mais retinha, e a lateral da frente que está embaixo, eu já vou fazer saindo essa curvinha maior do quadril, que é um defeito que eu vou replicar na minha peça. Aqui, para resolver, é simples. Se essa peça tá vestindo bem, essa linha do quadril, ela tá numa largura ideal, é simples, eu só posso dar uma puxadinha aqui, ó, segurar com o alfinete e tirar o molde normalmente, não vou ter mais nenhum problema, né? Um outro defeito que essa peça também apresenta é aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei a linha da frente, né? Mas se eu pegar essa linha das costas, ó, daí eu vou pegar então essa linha aqui no encontro da cava com aquela lá no encontro da cava, para juntar. Só o que que tá acontecendo aqui? Não. Na costura, ó, esta linha aqui, esta encontro da manga com a outra manga aqui, ó, houve um desencontro nessas costuras. E ao causar esse desencontro aqui na parte das costas, ó, essa linha das costas, se eu pegar ali onde acaba as costas e lá onde acaba outras costas, eu vou estar com medida, vou fazer o contrário, vai ficar melhor. Ó, eu vou estar com tamanhos diferentes, ó. Ó, se eu olhar ali, os dois se encontram, e se eu olhar aqui, dessas duas linhas se encontram, ó, eu já vou ter aqui um outro problema que é de comprimento. Então, se eu traçar aberto, essa parte das costas, essa parte aqui, vai estar maior que aquela parte das costas ali, que vai estar menor. Então, eu também vou replicar esse defeito. Esses defeitos, eles podem ocorrer por N problemas durante o processo de fabricação de uma peça. Pode ser que a modelagem já estava com problema, né, que ela não estava bem simétrica. Pode ser que na hora do corte, não dominava muito bem as técnicas do corte, causou problemas. Na hora da confecção, não dominava muito bem as técnicas de confeccionar a peça. Na hora de costurar, por exemplo, essa aqui é costurada no overlock. Todo mundo sabe que quando costura no overlock, quem é costureira, né, ou costureiro, sabe que vai cortar, né, então não tem mais como resolver o problema. E esse problema de desencontro aqui também, ele causa torção na peça, né? Ele vai causando certas torções na peça quando desencontra. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente pode observar aqui na linha do ombro, ó. Se você olhar deste lado aqui, aqui eu tenho essa costura aqui, que é a caída do ombro das costas para frente. Se eu observar deste lado aqui, ele tá trocando, ó, aqui ele dá uma caída bem grande, ó, aqui uma caída pequenininha, aqui grande, e aqui tá a frente caída para as costas, ó. Parece um pouquinho a frente caída para as costas. Por quê? Por causa dessa costura aqui embaixo do braço que se desencontrou, então puxou, né, ó. Então deu essa torção que também é o defeito. Então vejam, tirar um molde da parte da peça que você vai fazer sem dobrar ao meio, neste caso aqui que é esta blusa, todos esses problemas, todos esses defeitos, eles vão se replicar no novo molde que você está construindo. Então, por isso que o ideal seria dobrar ao meio. Mas vejam bem, algumas coisas, daí vocês vão tomar, alguns defeitos que aparecem na hora de tirar o molde, vocês vão tomando decisões.
como por exemplo do quadril, né, que eu falei que pode dar uma puxadinha. Aqui está um lado mais comprido que o outro, se você dobrar o meio, você vai escolher aquele lado e vai ser o comprimento, não é mesmo? Na hora de tirar o molde da manga, você vai ver, eu tenho duas mangas, essa deu desencontro, essa não deu desencontro, então eu vou procurar tirar o molde dessa manga que não tem o desencontro, não é mesmo? Que vai ficar mais fácil para mim eliminar esse problema. E aqui na caída do ombro, ó, que às vezes também é uma dúvida de muitas pessoas que costuram, se o correto é ter caída de ombro, não ter caída de ombro. Como é que eu faço? Eu faço deste lado que não tem, eu faço deste que tem. Então, eu acho que agora é um momento legal que eu posso abordar um pouquinho alguns fundamentos sobre essa caída de ombro, que vai auxiliar você aí na hora das suas decisões. Porque é nesses momentos que tem os problemas na peça na hora de tirar o molde, que a pessoa fica um pouquinho confusa e tomar as decisões corretas para estar realizando, então, esse processo de tirar o molde de uma peça pronta. A escolha por ter ou não a caída de ombro e qual o tamanho que essa caída deve ter, ele pode estar relacionado a dois aspectos. O estético, que se refere ao design desejado, e o funcional, que se refere aqui àquilo que tem uma função. Quanto ao aspecto estético, a escolha por não colocar a caída de ombro ou ainda levá-la um pouco mais para as costas pode acontecer quando, por exemplo, o tecido da peça for trabalhado, como é o exemplo da imagem 1 nessa blusa de lese, que poderia ser de renda, ou no exemplo da imagem 2, que tem um tecido transparente, ou até mesmo no exemplo da imagem 3, que tem uma padronagem de listras, mas que poderia ser xadrez ou estampa, por exemplo. Isto porque não quer que tenha uma emenda visível, desejando um efeito de continuidade no padrão deste tecido. Outro exemplo, quando cria um detalhe na peça e pretende que o mesmo também tenha continuidade, como na imagem 4, nessa blusa bordô com tomas que vai até a linha do ombro. Ou ainda, como no exemplo da imagem 5, simplesmente porque deseja esse efeito de continuidade da parte da frente sem um corte aparente no ombro. Já a escolha por colocar a caída de ombro em relação ao aspecto estético pode acontecer quando, por exemplo, deseja criar um detalhe diferente na peça, sendo que pode escolher o tamanho desta caída, a fim de causar mais ou menos destaque para essa caída. Como, por exemplo, uma cor diferente nas costas que queira que apareça na frente, ou uma estampa, um tecido diferente, desejando que esses detalhes apareçam no lado da frente. Como, por exemplo, na imagem 6, na blusa branca, com aquela palinha ali de renda ou gripir, tem a pala nas costas, aparece em forma de caída de ombro para frente. Ou na imagem 7, onde foi colocado um zíper na linha do ombro, então esse aviamento quer que ele se destaque na parte da frente, então coloca-se a caída de ombro. Em relação ao aspecto funcional, a caída de ombro ela é colocada, por exemplo, quando é preciso equilibrar o peso do tecido das costas com o peso do tecido da frente. E a camisa é um ótimo exemplo, pois como ela tem uma abertura frontal com vista e essa vista precisa ser dobrada para ter um acabamento e ainda ter um aviamento para o seu fechamento, a parte da frente ela ganha mais peso, principalmente quando estamos falando de tecidos mais leves. E para equilibrar então as partes, se coloca a caída de ombro junto com uma pala nas costas, pois se fizer uma pala nas costas, eu ainda posso fazê-la dupla, o que dá mais peso para a parte das costas, equilibrando então esse peso de tecido da peça, das costas, com o tecido da frente. Isso acontece principalmente quando a gente utiliza aí tecidos mais leves para construir a camisa. Então, podemos perceber que não temos uma regra fixa para colocar ou não essa caída de ombro, mas que existem fatores, como esses que eu apresentei aqui, que podem ajudar, então, a tomarmos a decisão mais adequada ao que a gente pretende fazer, colocar ou não a caída de ombro.
Voltando então para nossa peça, aqui então, o que eu vou fazer para tirar o molde? Voltando, né? Vou tirar o molde da frente, vamos dobrar aqui ela ao meio, como a gente já falou, né? Vou juntar aqui as linhas laterais, ó, a linha da frente ali. Eu posso unir assim com um alfinete para ela não sair do lugar, ó, que é uma boa saída para que ela não, que eu não corro aqui, ó, lembra que ele tava maior, vou juntar, não tá maior, né? Vou juntar, como a gente já tinha falado, ó. Puxar pra cá. Agora aqui, eu vou pegar aqui, ó. Aqui é a linha do ombro, como eu expliquei, né? Então, ó, esse aqui é o que tá com probleminha que não aparece. Esse aqui é o que aparece. Eu posso optar em ter ou não. O que importa, a partir do momento que você conhece daquelas justificativas que eu apresentei para você, você pode escolher, né? Porque, como viu, não tem uma regra fixa, depende do teu objetivo. Então, aqui, ó, eu vou juntar essa linha do ombro, lá não tem, né? Por aquele problema. Mas eu vou juntar onde, então? Vou juntar aqui pela final da manga, ó. Tá? Ó. Cava, aqui, ó, linha da cava com cava, tá? E olha a linha da cava desse lado e a linha da cava daquele lado pra juntar, tá? E aqui, ó, a linhazinha onde acaba a manga, eles ficarem iguais, tá? Daí, então, ó, eu vou aqui agora, ó, no pescocinho, ó. O que eu vou cuidar aqui? Para essa linha do decote de baixo ficar juntinho, um embaixo da outra, ó. Na hora que eu coloquei o alfinete aqui, ó, eu já vi que lá não ficou, ó, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou lá e dou uma arrumadinha, ó, pra ele ficar também, ó. Ó, o alfinete tá bem rente ali, lá também, ó, tá vendo? Por que eu cuido para ficar bem? Para dividir esse decote bem no meio, certo? Ó, aqui na cava, ó, a mesma coisa, vou colocar aqui, né, ó, bem rente da linha. Ali do outro lado também tem que estar bem rente da linha. Se não tiver, eu tiro um pouquinho, ó, dou uma arrumadinha com a mão, pra ele ficar bem rente, tá? Pra dividir bem essa peça no meio aqui, assim, ó, ficar bem divididinho. Mesma coisa eu vou fazer aqui na linha da cintura aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Classe bem, que daí divide a peça bem no meio, que o que eu quero é que ela divida bem no meio. Os dois lados ficarem iguais. Fixei com o alfinete, então, para ele não movimentar na hora que eu tô trabalhando, para garantir. Vou sentar, então, aqui a minha peça sobre o papel. Vou cuidar, se eu for desdobrar o papel, que tenha papel suficiente para eu poder desdobrar. Vou cuidar para que eu tenha papel suficiente para depois eu colocar a bainha. Que tenha papel suficiente aqui também para eu poder colocar as margens de costura aqui e aqui. Observem que aqui, ó, próximo ao decote, ele faz uma leve curvinha. Então, se eu não tivesse uma régua aqui e fosse só contornar este molde e traçar a mão livre aqui, ó, essa reta ela não seria bem reta também, primeiro porque tá a mão livre, e segundo porque eu já tenho uma curvinha e eu corro o risco de desenhar com essa curvinha. Por que aqui tem uma curvinha? Porque aqui é o decote, né? Aqui é o decote, tá com a ribana é menor do que o buraco do decote para passar a cabeça. Tu estica ela para caber aqui. E aí ela volta com essa curvinha, que daí ela repuxa o tecido. Para quê? Para sentar melhor no corpo da pessoa, né? Então, para mim não cometer esse erro aqui desta curvinha, eu vou pegar a minha régua e vou traçar uma reta aqui primeiro, ó, para mim poder sentar essa blusa já sobre o papel, de uma forma que eu mantenha a qualidade já desta reta. Entende? Não desenho sem fazer a reta e fazer a reta depois, não. Primeiro, eu já vou traçar a reta. E esta reta aqui, eu vou chamar ela de eixo do meu molde. Que é a partir desta reta
que eu vou sentar o meu molde e arrumar ele pra mim, pra ele ficar bem bonitinho em cima do papel, pra ele não ter defeito, tá? Então, ok, eu coloquei a régua aqui para traçar o meu eixo. Vou tirar, então, aqui essa peça. Segurar aqui e vou traçar meu eixo. O meu eixo, como eu tô sem a peça, eu posso riscar a caneta. Vocês aí podem estar riscando a caneta também. O eixo, tá? Risquei o eixo. Fica bem visível. Ok. Ó, tô com meu eixo, aí sim posso colocar minha peça aqui. Essa é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm, elas não riscam o eixo primeiro, e daí na hora que senta ela fica toda torta, né? Ó, vou sentar ali, ó. Agora observa, ó, que lá, ó, ele fica um pouquinho longe, mas na hora de desenhar, eu vou desenhar lá naquela retinha lá, porque ela tem que ser reta aqui no centro, tá? Agora, se eu for observar a minha barra aqui, ó, a linha da barra, esse blusão aqui, ele tem a frente reta, né? Então, o que que eu faço? Eu já posso também traçar uma retinha aqui, para que ela já fique também bem esquadradinho com ângulo de 90 graus. Como é que eu traço essa retinha? Eu gosto de traçar... Para ter o eixo, o ângulo de 90 graus, é sempre bom ter a reguinha. Então, ó, vou colocar aqui para vocês visualizarem. Como se eu colocasse, ó, vejam como ela é retinha aqui na frente. Então, eu já vou traçar, já vou deixar retinho também, tá? Se eu não quisesse, podia só colocar o furinho, mas aqui eu já vou aproveitar já para sentar ela nesse eixo da barra aqui. Eu gosto sempre de começar a modelagem assim, colocando o eixo, tirando o molde, tá, gente? Então, opa, desculpa, um acidente de percurso. Aqui, né? Tá. Vou pegar aqui, vou sentar meu esquadro lá. E já vou traçar a minha reta da barra aqui, já que tem o ângulo de 90 graus aqui, né? O que é o ângulo de 90 graus? Só pra, rapidinho, só pra vocês entenderem. Se eu pegar uma folhinha aqui, ó, uma folha de ofício, ó, o ângulo de 90 graus é bem simples, tá, gente, ó. Eu tenho, pra que é que ele serve? Por que que eu falei ângulo de 90? Porque, ó, se eu pegar essa folha de ofício aqui, ó, e for colocar o meu esquadro, que eu sei que tem um ângulo de 90 graus, sobre o papel da folha ofício, ó, ele vai estar com esse cantinho bem esquadradinho. Se eu colocar minha régua aqui de novo no outro cantinho bem esquadradinho, se eu fizer nos 4 cantos, eu vou ver que tá bem esquadrado. Tudo no ângulo 90. Pra quê? Pra que essa folha tenha esse formato retangular. Os 4 cantos dela tem 90 graus e que ela não fique fora do esquadro, que ela fique torta, que ela ficasse uma linha aqui inclinada e lá inclinada de outra forma. Então, o ângulo de 90 graus, ele serve para isso, para manter a peça alinhada, enquadrada, esquadrada, quer dizer, certo? Isso garante, então, que a peça ela fique bem esquadrada, da mesma forma que garante que esta folha 4, ela fique bem esquadrada no formato de um retângulo, senão ela ficaria toda torta e ela não seria um retângulo, certo? O importante é riscar primeiro o eixo no papel e as perpendiculares, como no caso aqui, essa perpendicular de barra, para depois tu posicionar essa peça, a parte que tu quer, né? A peça aqui em cima, e para te tirar o molde daí a partir deste eixo quadrado que você criou, né? Essa é uma forma de garantir que não vai entortar a peça para te tirar o teu molde. Vou pegar o alfinete não para fixar. Olhem bem, eu vou fixar para ela não movimentar na hora que eu estiver trabalhando, tá? Como a mesa ela tá forrada com filtro, é fofinho, então eu posso fazer isso aqui com o alfinete em pé, ó. Porque se eu fizer assim, ó, com o alfinete assim, vai formar dobras, ó. E eu não quero. Então, com o feltro embaixo, isso permite até que eu segure essa peça assim, ó.
um alfinetinho em pé aqui, ó, pra ela não sair do lugar, ó, tá? Aqui também, vou colocar só em alguns lugarzinhos, assim, só pra ela não sair. Aqui eu dou uma ajeitadinha, ó, porque ela tá meio enrugadinha, tá vendo, ó? Eu posso até arrumar ela depois, na hora que eu for fazer aqui, tá? Mas eu posso já arrumar agora, porque ela tá toda planificadinha, né, ó. Ó, tá vendo? Tá tudo enrugadinho. Daí eu dou uma arrumadinha. Mas aqui eu vou deixar pra arrumar na hora que eu for tirar o molde aqui, tá? Porque pode sair do lugar. Essa outra retinha aqui ficou um pouquinho longe. Bom, vou traçar de linha vermelha depois só pra me lembrar, porque eu alfinetei um pouquinho longe pra não mexer de novo. Opa, com essa aqui, né? Pra mim não mexer de novo, eu vou colocar com a vermelha. Aqui ficou um pouquinho longe, eu não observei que tinha ficado um pouquinho longe. Tá. A vermelhinha é a linha certa. Então, aqui, onde o perímetro, a lateral da minha blusa faz extremo com papel, eu vou pegar, ó, e posso só contornar com um lápis, tá? Minha caneta não pode falhar, não é mesmo? É que a base de baixo tá fofa, daí a caneta fica mais ruinzinha pra contornar. Contornei a minha lateral, parei ela aqui, ó, bem aqui nessa linhazinha aqui da cava. Na cava, eu já vou pegar agora o alfinete, ó. Vou contornar aqui o perímetro da cava. Ó, começo contornando aqui o alfinete em pé, ó. Um detalhe importante, gente, é que o alfinete que eu vou usar pra fazer isso, ele tem que estar com a ponta bem fininha. Esse aqui, por exemplo, ele tá pegando. Então, vou usar esse aqui, ó, que tem pontinha mais fininha, ó, tá? Ó, esse aqui entra com facilidade, ó. Vou entrando aqui, de meio em meio, de um em um, você que sabe aí, né, uma distância suficiente, ó, pra poder... Eu entro bem onde tá a costura, ó, onde tá a costura. Vou continuando, vou dar uma paradinha aqui, por quê? Porque tá tudo enrugadinho, tem que dar uma arrumadinha, né, ó. Então, eu venho aqui, ó, dou uma ajeitadinha assim com a mão, ó. Vou pegar um outro alfinetinho pra segurar bem aqui onde acabou o ombro. Vou ajeitar lá também, ó, pra ele ficar lisinho. E também vou colocar um alfinetinho bem ali onde acabou o ombro, tá? Ó, se ele movimentar, eu seguro. Certo? Daí, ó, vou continuar com o meu alfinete que eu parei aqui, ó. Vou daqui até terminar, até chegar lá no pontinho no ponto onde tá o alfinete rosa, certo? O meu ombro, ele também é linha reta. Então, toda vez que eu vou tirar o molde e eu vou usar esse método que utiliza o alfinete, aonde é reta eu não preciso furar. Tipo aqui no centro da frente, ó. Né? Eu não ia furar, eu traço a reta, porque vai já ficar uma reta retinha. Se eu furar, eu corro o risco de fazer essa reta toda torta. Então, o que que acontece aqui? Eu sei que deste alfinete rosa aqui, ó, até esse alfinete amarelo, é a minha linha do ombro. Então, eu não vou furar aqui no meio, que eu sei que é uma reta. Depois, eu vou pegar esse furinho desse alfinete com aquele e vou ligar esses dois pontos com uma linha reta. Agora, eu vou fazer o decote, então. Eu vou fazer aqui onde acaba a ribana, ó. Que a ribana depois é outra informação, tá? Ó, aqui é onde acaba a ribana, contornando sempre a ribana. Com o alfinete em pé, ó. Aqui agora, ó. Observem que ele tem a curvinha. Eu vou ignorar essa curvinha. Porque essa curvinha, ela existe porque a ribana repuxa o tecido, ó. Então, eu vou até ali no finalzinho. Eu não vou fazer aquela curvinha, porque o que importa é a reta, certo? De repente, também tu pode tirar e olhar onde e aumentar o furinho aqui, ó. Tá? Ali onde que tá, ó. Tira só ali, ó. E aumenta o furinho, ó. Aumenta o furinho. Tá? Ó, só pra depois eu ligar retinho, certo? Pra não furar a peça. Agora, feito isso, então, ó, já foi a linha da lateral, aqui já tá o esquadrado, a linha do decote, ombro e cava. Fechei o molde. Posso tirar o molde de cima
a peça de cima do papel agora. Então, eu tiro todos os alfinetes, ó. Tiro todos os alfinetes. Tirei todos os alfinetes. Antes de eu tirar o molde com tudo de cima, a primeira coisa que eu vou olhar é onde tá essas retas que eu só fiz um furo no começo e no final. Tipo assim, ó, aqui eu tenho no ombro. Então, daí eu vou erguer só essa partezinha aqui, antes de eu mexer tudo, ó. Já vou pegar, ó, lembra que eu furei com esse? Olha ali como já ficou maior, ó. Eu vou circular esses 2 pontos aqui pra mim não perder eles. Pra depois tirar o molde, pra depois tirar isso aqui de cima. Ah, mas por que vai circular? São só 2 pontinhos que eu vou ligar. Pode ser que eu tivesse um bolso aqui, por exemplo. Daí o que eu ia fazer? Eu ia pegar e ia furar os 4 cantinhos do bolso. Daí eu ia erguer o ombro, circular e abrir aqui, ver onde é que tá os furinhos do bolso e circular também. Pra que isso? Isso é só uma cautela pra mim não perder esses furinhos depois eu não saber onde é que tá. É só uma cautela, tá? É uma dica de como você fazer de uma forma que você não perca as partes da peça, tá? Tira o molde de cima, que é a linha vermelha que eu tracei de novo, né? Aqui onde eu contornei. Agora, eu vou ligar esses pontinhos. Mas o primeiro pontinho que eu vou ligar mesmo é esse pontinho aqui, ó, O primeiro que eu vou ligar... Essas canetas que estão fracas. Esse aqui, ó, esse grande lá naquele grande. É o primeiro que eu vou ligar. Esse aqui eu já vou fazer com caneta em linha reta, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou ligar esses pontinhos aqui. Aqui eu tô traçando a mão livre, mas é porque depois tem um outro procedimento. O certo é riscar com a régua, mas a régua, gente, eu vou usar só depois, tá? Agora eu só vou riscar aqui, unir esses pontinhos só pra mim enxergar eles, certo? Porque depois eu vou fazer as costas e aí eu não vou ter assim um molde só cheio de furinho, né? Então, aqui, ó, eu vou ligar aqui, ó, esses pontinhos, depois é que eu vou usar a régua, tá? Porque primeiro eu vou tirar o molde das costas e da manga pra depois fazer a outra parte que eu vou usar as réguas pra alinhar essas linhas aqui, ó, a linha da lateral pra ficar bonita, da cava, do decote, certo? Então, a princípio, seria isso. Então, ó, esse aqui já tá iniciado o molde da frente, a primeira parte.